Fala pessoal, tudo bem? Você que está aí nos assistindo no YouTube ou nos ouvindo no Spotify. Estou aqui para pedir para vocês uma contribuição de se inscrever no nosso canal no YouTube ou seguir a gente no Spotify. Dá o seu joinha, dá o seu like, compartilha caso você goste do conteúdo. A gente está aqui tentando contribuir da melhor forma possível para esse ecossistema lindo, para as pessoas venderem cada vez melhor seu produto, seu serviço ou sua pessoa. Então contribua com a gente porque está extremamente difícil fazer esse podcast. A gente precisa do seu apoio. Fechou? Tamo junto. Salve, salve comunidade, amigos e amigas e acompanhantes do VTV. Estamos aqui mais uma vez hoje para falar sobre vendas, ensinar e ajudar as pessoas sobre esse tema que é tão comum na vida das pessoas, que é vendas. Nesse podcast Venda Transformam Vidas. Trouxemos hoje nossa segunda mulher desse podcast, que agora está no 10º episódio. Chay Carione está aqui conosco. Chay Carione, conte para nós quem é Chay Carione. Olá, bom, falar sobre vendas é falar sobre salvar o mundo, né? Perfeitamente. Você é uma soldada dessa salvação. Eu sou a guerreira dessa salvação, Show né? de bola. Bom, eu sou a Chay, sou escritora do livro Guerreiras Dizem Sim para Si Mesmas e do livro Box, O Poder dos Arquétipos. Sou uma mentora de outras mulheres, mentora de mentoras, eu falo assim. E sou uma mulher de negócios. Eu, desde pequena, sou uma mulher que entendo muito que vender é algo que transforma, porque é quando você ajuda outras pessoas a terem soluções das quais você compartilha, inventa e resolve problemas. Vender resolve problemas. E vender nada mais é do que ajudar o outro a comprar. Então, eu sou muito apaixonada por vendas. Já fui vendedora de peixe. Caraca! Com meu pai. Quem diria, né? Que esse charme em pessoa já vendeu peixe. Essa elegância já vendeu. Mas vendia peixe assim, nessa estica? Mais ou menos. Eu tinha uns 4, 5 aninhos, acho que 4 anos. Andava de salto alto da minha avó, uns colares de pérola e só de biquíni lá no interior do Rio Grande do Sul, em Pelotas. E o meu pai era pescador. Você é de Pelotas? Não, eu sou de Tupanciretã. Tupanciretã. No Rio Grande do Sul. Nunca nem ouvi falar. Querido, é um portal demais. no mundo. Alô, povo salta. de Tupanciretã. Um grande abraço para vocês. Um beijo, minha turma. E aí meu pai saía vender peixes nas casas, enfim, depois da pescaria, e as pessoas não queriam comprar. Não, tem que limpar, não, o peixe não sei o quê. E eu, muito pequenininha, dizia assim, não, mas o meu pai limpa para a senhora, o meu pai lhe dá a receita, o meu pai entra na sua casa. Então tinha uma criança que passava o quê? Segurança, porque quando você está com uma criança, você passa o principal gatilho para alguém comprar de você alguma coisa, que é se sentir seguro. Não vai te passar a perna, né? Pelo menos. Pelo menos o teu inconsciente te diz isso. Putz, ele é um pai, tá com uma criança, né? Segundo, que eu agregava valor naquele peixe. Eu chegava para ele, não, ele limpa. E dava mais trabalho pro meu pai. Ele conta isso, inclusive, em livros e coisas. E aí, ali, eu acho que nasceu a primeira vendedorinha do mundo da nossa família. E depois fui vendedora de consórcio, vendedora de carro. Trabalhei 15 anos em banco. Banco é venda, banco é trabalhar com metas, é trabalhar com alta performance, é trabalhar com vender o intangível, porque você vende seguro, você vende capitalização, você vende investimento, você vende empréstimo, você vende soluções financeiras, né? Então, ali eu aprendi muito. Minha grande escola da vida foi o Itaú Unibanco, durante 14 anos. E sou empreendedora, empresária há 7, 8 anos que eu tenho um negócio que é de desenvolvimento humano, onde eu faço palestras, faço mentoria, dou treinamento e ali também a vida é vender. A vida é vender soluções, embalar o problema de algum cliente, transformar isso numa solução e vender. Então, eu também ensino muito as minhas clientes a serem vendedoras, a quebrarem a crença, não sei vender, não sei cobrar, não sei ganhar dinheiro e pensar de forma mais abundante. Isso realmente é um desafio para mim. Muito bom. Como que começa a achar empreendedora, né, Chay? Porque você, acho que da parte do mundo corporativo é até muito mais comum
apesar das mulheres ainda serem minoria no mundo corporativo, imagino que você no banco, mercado financeiro, eu já fui do mercado financeiro, então sei do quão como é pequeno o número a predominância de mulheres no mercado, no banco não deve ser diferente. E como que a Chay dá esse passo e larga esse conforto de estar numa instituição bancária, provavelmente muito bem remunerada, e vai se aventurar no empreendedorismo? Boa pergunta. Eu acredito que nós não somos mais a minoria em quantidade de funcionárias nas instituições, mas somos ainda a minoria em liderança, em cargos de estratégia. Em remuneração também. E remuneração também, pelo menos 30%, né? Parece que isso acontece. Enfim, como que a gente faz esse salto, essa mudança? Primeiro tem que ter clareza. Tem que ter clareza que aquele lugar ali não te cabe mais, você não está mais feliz, não está mais com brilho no olho. Eu gosto de trabalhar com brilho no olho. Eu gosto de fazer a diferença, eu gosto de ser diferente e de estar sempre aprendendo. Depois do meu primeiro filho, eu tive minha alta performance no banco, foi excelente, mas eu não estava mais feliz. E aí eu comecei a fazer uma transição de carreira, comecei a pensar o que eu poderia fazer que eu gostava de fazer lá, sem estar lá. Então, eu não queria mudar de banco, mas eu queria mudar de carreira. E, para isso, precisa ter muita clareza, sabe? Porque você vai fazer depois um plano, vai organizar o teu financeiro, vai pedir apoio, vai ter mentores, vai estudar, vai definir o que você quer. Mas, primeiro, você tem que saber que você não quer mais. Eu não queria mais aquilo para mim, mesmo sendo seguro, mesmo estando ganhando bem, mesmo estando sendo bem reconhecida, mas não vibrava mais dentro do meu coração. Se você não compra algo, você não vende. E eu não estava mais comprando aquela vida. E aí eu fui entender qual era a vida que eu ia comprar para mim. E foi uma vida de desacelerar para ser produtiva. Eu não queria mais viver na correria, não queria mais viver naquela loucuragem, sabe? Eu queria viver uma vida diferente. E eu comecei a construir isso com calma, com tranquilidade. Porque quando a gente olha para a mulher batalhando pelo seu lugar na carreira, a gente acha que a gente tem que atropelar muitas coisas e escolher muitas coisas. Eu defendo que a gente pode ter tudo e mais um pouco, desde que a gente respeite o tempo. Uhum. Então, não é porque eu tinha 14, 15 anos, 20 anos de estrada em mundo corporativo que eu já ia começar empreendendo nesse nível. Eu tive a humildade estratégica de saber que eu ia começar por baixo, devagar. E isso estava fazendo... Comecei a curtir a jornada, sabe? Uhum. Curtir o processo. Curtir o processo, para mim, é o melhor resultado que a gente pode ter. Curtir o processo. Eu adoro, por exemplo, estar aqui batendo papo com você. O que não é fácil a gente falar da vida da gente. É fácil a gente falar da vida dos outros. É fácil a gente falar de conteúdo, de história, de conquistas. Mas olhar para a gente, fazer essa retrospectiva, até um convite, é um presente que vocês nos proporcionam num podcast. Legal. Porque faz com que a gente perceba o quê? Putz, como é que eu estou aqui? Como é que eu tomei essa decisão? Eu acho que é escutar. Escutar o teu coração é a primeira coisa. Muito bom. E eu acho que essa questão de você fazer a retrospectiva, isso também é um exercício importante para você, além de tomar novas decisões, você aprender com erros e acertos do passado, porque às vezes você nem se dá conta no fluxo da automático do dia a dia, não é mesmo? Então, principalmente quando a gente traz essa questão do mundo corporativo, geralmente as pessoas trabalham aí 9, 10 horas, 11, 12 por dia para ganhar ali seu salário no fim do mês. Nada contra o mundo corporativo, até porque viemos ambos de lá. Mas o meu momento hoje é muito parecido com esse da sua transição na época, que é entender, ser bem remunerado. Na época, inclusive, eu acabei de falar que eu também trabalhava numa instituição financeira. Mas, muito embora o ganho, a remuneração seja interessante, o coração não está mais preenchido. E aí acontece a necessidade de você sair. Porém, tem muitas pessoas que estão nesse mundo ainda, que se sentem vazias, entre aspas, apesar da sua remuneração, e não tem essa coragem de dar um impulso direto e corriqueiramente. Estou com pessoas e trago essas ideias, essa experiência minha. As pessoas falam, cara, não consigo. Então, existe, principalmente mulheres. Principalmente mulheres. Então, a que você atribui isso, principalmente? Não é mesmo? Tipo, puta, gente, provavelmente de 10 mulheres que estão ouvindo a gente, 8 vão se deparar com esse cenário e ainda assim não vão ter coragem. E eu acho que isso gera, inclusive, até mais ansiedade, mais angústia na pessoa de não encontrar essa saída. Qual o caminho que você diria ou traria para que essa pessoa vire a chave ou dê um passo e fique mais próximo ainda desse grande objetivo para ser preenchida?
Eu gosto de falar assim, ó. Todas nós temos uma guerreira dentro da gente, tem que despertar essa guerreira. Só que a gente é muito acostumado a despertar uma guerreira vítima em vez de despertar uma guerreira protagonista. A escolha é nossa. A escolha é nossa. A jornada, o caminho, ele não vai ser fácil para ninguém. Mas ele pode ser mais simples quando a gente tiver consciência, quando a gente tiver essa... Putz, eu decidi. Não vai ser fácil, mas vou fazer. E o que eu preciso fazer? Dividir isso em alguns passos, dividir isso numa visão mais... Porque a galera, eu tenho formação em coach, já trabalhei muito forte com... Mas a galera é muito assim, ó. Ai, olha para o ponto A e desenha o ponto B. Aí tu fica travada entre o ponto A e o ponto B, cara. Não, para, é o ponto A. E qual é o ponto A, ponto 1? Isso, A ponto 2, A ponto 2,5. É passo a passo, curtindo cada um desses passos. Porque quando a gente está num ponto A confortável, seguro, mas ao mesmo tempo não tão feliz, eu gosto de estar confortável, eu gosto de estar segura, mas tu olha o teu potencial. A gente olha o nosso potencial. Putz, mas eu podia estar fazendo... eu podia estar sendo convidada para um podcast no lugar da Chay. Cara, você pode, porque você tem potencial, você tem conteúdo, você tem história, você tem experiência, você tem vontade de ajudar outras pessoas. Todo mundo que está aqui nos ouvindo pode estar aqui em algum dia, certo? Isso é potencial. Entre o teu potencial e estar aqui, tem um caminho. Aí, esse movimento, esse caminho, é que muita gente não está afim de pagar o processo, não está afim de pagar a conta. Aí fica olhando o ponto A e o ponto B. O ponto A, eu estou aqui querendo estar no podcast. O ponto B é estar no podcast, inspirando, influenciando outras pessoas. Mas o que eu preciso fazer para estar lá? Certo? Primeira coisa, na minha visão, sair da tua tribo. Começa a se conectar com outras pessoas. Começa a conhecer outras pessoas. Segundo ponto, tipo, eu estou aqui porque eu fui indicada. Ela não é? Sim. É network. Sim. É conexão. Segundo, trabalho de graça como se estivesse cobrando milhões. Porque tem gente que gosta de trabalhar de graça para formar case, para não sei o quê, mas não entrega como se estivesse cobrando milhões. Eu, quando trabalhei de graça, e às vezes trabalho de graça, é como se eu estivesse ganhando milhões. Não muda isso. A tua entrega ela tem que ser sempre over-delivery, independente de você estar ganhando ou não estar ganhando. Porque depende da tua entrega, depende da tua reputação, a tua comunicação. Terceiro, faça um plano, mas saiba que o plano pode ser quebrado. Não existe plano perfeito. A gente, principalmente quem está no mundo corporativo, como eu vivi, ativa muito a força da energia masculina. A gente foi muito, muito criada para ser guerreira no sentido de uma energia masculina, focada, determinada, independente, performance, certo? O que acontece? A gente desequilibra a nossa energia feminina. E a energia feminina é o que nos traz criatividade, flexibilidade, cuidado, paciência. Então, se você olhar para isso e trabalhar o teu autoconhecimento e recuperar, curar muitas vezes um feminino ferido, que tudo bem, a gente precisou disso para chegar onde chegou, mas é um momento de equilíbrio. É um momento de você olhar para os dois lados. Se eu continuasse sempre muito agressiva na minha entrega, na minha busca, eu estaria correndo até hoje. Hoje é uma segunda-feira. Estou aqui de boas. Passei a minha manhã inteira em casa hoje, resolvendo coisas no WhatsApp, com os meus filhos, brigando um pouquinho com eles, porque eles não estavam muito, muito obedientes hoje. Mas eu consigo hoje fazer esse equilíbrio. Por quê? Porque eu entendi, olhando para dentro, que é só essa viagem interna que vai fazer a gente se manifestar e se posicionar externamente de uma forma muito mais clara e muito mais bem reconhecida, digamos assim. Então, faça o plano. Mas se você não olhar para dentro, não trabalhar o teu autoconhecimento, você não vai ter flexibilidade para quando der errado alguma coisa no teu plano, porque dá. Não tem hoje um plano que não tenha que precisar de alguns ajustes, entende? Até meta. Hoje mesmo eu estava falando com uma pessoa que disse, Chay, do dia 1 até o dia 15 de setembro estava sendo o meu pior mês do ano. Do dia 15 até o dia 20, eu tripliquei, eu vendi muito mais do que... Então, até isso, até o teu planejamento de metas, teu planejamento de entrega, ele vai mudando ao longo dos dias. Você precisa estar centrado e ter flexibilidade para poder mudar isso. Beleza, Chay. Aí a mulher te ouviu, entendeu tudo isso, ela é super, hiper... Já trabalhou, seja lá na terapia dela, ou acordou amanhã e super tá empolgada. E quando ela sai de casa, ou ela se confronta com o filho dela doente, porque a mulher é isso. Infelizmente, é atribuído a ela outras tarefas que não sejam só a do trabalho, diferente da do homem, por conta de questões sociais e tudo mais. E aí ela tá super empolgada, super motivada,
Porque também tem essa questão, né? E acho que você deve lidar com isso do coach. Porque o coaching, ele motiva muito, mas também existe aquele pré-julgamento de que não passa muito método, muito embora você tenha feito isso exatamente agora. Então, quando a mulher ela tem esse gatilho de motivação, mas esbarra com alguma dificuldade, ela tende a cair de novo, certo? E qual que é a chave para ela levantar e voltar para o centro, voltar para achar? E tudo bem que ela pode ouvir o podcast novamente, né? Mas existe alguma metodologia para a mulher não cair nas armadilhas da desmotivação? Existe. Eu gosto de falar de estratégias, tá? Eu entendo assim, o ego é o pai da distração. Nosso maior inimigo hoje é a distração. A gente se distrai facilmente. Então, por exemplo, eu planejei a minha semana maravilhosamente bem no domingo, e eu faço isso, tá? Fica aqui a dica que eu faço todo domingo, desde 2008, eu dou uma olhada na minha semana inteira e dou uma planejada. E aí o que acontece? Eu planejei minha semana, segunda-feira, filho doente, ou a minha guardiã da paz, que eu chamo as minhas ajudantes como guardiãs da paz, Legal. Não chegaram, não puderam ir trabalhar, e a gente conta às vezes com essa ajuda. E aí, o que acontece, né? Cara, é nesse momento que eu preciso ativar estratégias. Porque eu vou facilmente me distrair com o quê? Com os meus sabotadores. Um dos grandes sabotadores é o vitimismo. Putz, toda vez que eu vou começar, acontece alguma coisa. Ninguém me ajuda. Putz, não posso contar com ninguém. Um outro sabotador, que é gigante nas mulheres, é o controlador. Nós somos muito controladoras, tá? Não sei se você conhece alguma que não seja, mas eu... Todas. Nós somos controladores. Isso é do arquétipo da soberana. O arquétipo da mulher soberana governante, que é a líder, e que lá, quando era pequena, era chamada de mandona. Esse arquétipo que nós temos, que é do nosso inconsciente coletivo, mas que a gente vai e se posiciona como uma chefe, como uma controladora, é muito forte na gente. Porque é assim que a gente conquista o nosso espaço. Só que ser controladora também pode ser um grande sabotador, porque faz com que a gente queira controlar tudo. E tem muitas coisas que a gente não tem controle. Eu não tenho controle sobre o outro, né? Eu não tenho controle, muitas vezes, sobre o tempo. Eu não tenho controle sobre o que acontece comigo. Mas eu posso mudar o que eu sinto sobre o que acontece comigo. Como que eu reajo sobre o que acontece comigo. Aí a gente tem uma estratégia para isso. Quais são as estratégias para a gente combater o ego, a gente combater a distração? Na minha visão, tem muito a ver com você praticamente ter um espaço na tua agenda sempre para quando dá merda. Eu falo assim, tenha um espaço na agenda para o quociente da merda. Porque vai dar. Vai dar. Vai dar. Então, aquela pessoa que, eu sou produtiva, eu tenho tudo encaixadinho, uma coisinha, e tá sempre na correria, cara, vai dar merda. Desculpa o palavrão, né? Espero que meus filhos não escutem esse podcast. O canal é aberto. Mas, enfim, vai dar algum erro. Porque se você está muito comprometida, muito no controle, como se você fosse a dona do mundo, o mundo vai te dar uma resposta. Esteja preparada para isso. Outra estratégia que eu gosto é ter algumas rotinas inventadas. Que a mulher, como a gente busca muito liberdade... E a empreendedora, principalmente, estou empreendendo porque eu quero ter liberdade. E aí, de uma certa forma, ela ativa o arquétipo da rebelde, né? Principalmente quando a gente faz uma transição de carreira. Eu mesma, quando saí do banco, eu jurei que eu não ia usar mais terninho. Não. Aí, ó. 15 anos. Tô aqui de blazer. Olha aqui. Mas tô de calça jeans, tá? Mas, enfim. Mas eu disse, não vou usar mais terninho. Ativei a minha rebelde. Isso é bom, porque marca uma transição, quebra um padrão. Eu preciso quebrar um padrão na minha comunicação visual, na minha comunicação verbal. Eu preciso quebrar um padrão para mostrar para o mundo que eu estou diferente. Ponto. Mas, se eu não estabeleço também uma rotina, porque aí a gente entende que ser livre, ser empreendedora, eu não tenho mais rotina, não compro mais horário. Não, calma. Você consegue ter uma rotina e ter liberdade ao mesmo tempo, porque ter uma rotina é libertador. Então, o que você faz pela tua rotina? Isso te ajuda a manter uma inteligência emocional elevada, te ajuda a lidar com situações de conflito, te ajuda a fazer gestão de crise, porque a crise acontece. Inclusive, você está no meio de uma gestão de crise. Hoje eu estou fazendo gestão de crise de clientes meus. Né? Basicamente, originada por conta desse caos político que a gente vive. E aí eu gosto muito, tá? Eu gosto muito de fazer gestão de crise, porque das
das minhas matérias de estudo e de paixão é a inteligência emocional. Então, é como a gente lida com as coisas. E gestão de crise tem a ver com inteligência emocional, com estratégia e com rapidez, com velocidade. Então, eu chego muito cirúrgica em situações assim, sabe? Então, eu gosto muito. Eu não sei se você já viu Scandal. Então, eu gostava de ser... Scandal é a série, né? É, Olivia Pope. Eu sou meio Olivia Pope nessa hora. Nessa hora, eu gosto de bastidores. A crise não é comigo. Eu estou bem nos bastidores. Tem gente que está no palco passando por situação de dificuldade nesse momento. Eu fico nos bastidores, onde minha zona de conforto é nos bastidores, tá? É onde eu vibro, onde eu realmente gosto de fazer a gestão. Que é a consultoria que você presta. É quando o cliente está enfrentando o problema e você entra para... Isso. Entendi. Isso. Ele está no palco. Até porque eu tenho um movimento, tá? Que é paz, pix e palco. É onde eu quero colocar a minha cliente. A minha cliente ela tem que ter paz. Paz é organização, é gestão, é ela entender quem ela é e estar feliz fazendo o que ela faz. Pix, a gente tem que ser valorizada e ganhar mais, porque dinheiro é bom pra caramba e não é sobre ser independente, é sobre ser livre, ter liberdade financeira, inclusive para... Sabe quando tem dinheiro e não precisa gastar? Não quer gastar? Isso é bom, na minha visão. Preciso para pagar tal coisa. Não é para pagar boleto. É para você ter dinheiro e não precisar comprar nada. Ter dinheiro para comprar e não querer comprar. Isso para mim é liberdade. E palco, porque a gente tem muito o que compartilhar, tanto os homens quanto as mulheres. Isso aqui não é só para as mulheres, não. Isso aqui é para todo mundo. Você está no teu palco, você criou o teu palco. Isso é coisa de guerreiro. Legal. Entendeu? Legal. Bom, que bom ouvir um elogio desse de Chay Carione, hein? Tô me sentindo agora mais forte do que eu cheguei aqui. E nessa gestão de crise, Chay, assim, ouvindo você falar, dá para entender, putz, cara, essa mulher é uma máquina, né? Ela recebe as crises e administra e faz, mas até que ponto você não absorve ou como que faz para separar isso? Porque, por exemplo, a gente já sabe que a mulher ela é mais emocional do que o homem. Eu sou homem, trabalho com vendas, já vendi muito e eu sou afetado, falando de afeto agora, né? Como que o seu meio afeta você? Então, se eu tô num meio que eu tenho muita crise, muita gente mal, muita gente sofrendo, eu provavelmente vou ser afetado por isso. Como que você gerencia isso? E aí, fazendo essa ponte, esse gancho com o próprio vendedor, ou a própria cliente que está lá e às vezes tem a equipe dela em crise, por política ou por um mau tempo. Como não absorver, ou quando se absorve, como discernir até que ponto e gerenciar essa crise? A melhor pergunta, eu acho, do podcast foi essa, assim, ó. Porque é o maior desafio de todo mundo. Sabe por quê? Porque tem a ver, de novo, com ego, com vaidade. Se eu absorvo, tipo, quando eu vou subir num palco para palestrar, que eu palestro, e eu sinto que eu estou nervosa, que bom, eu sinto que eu estou nervosa. Como é que eu converso comigo mesma para não subir tremendo, não esquecer as coisas, né? Cara, eu olho para mim mesma e digo assim, Chay, não é sobre você, menina, deixa de ser vaidosa. É sobre o que tu tens para compartilhar, vai lá e cumpre a tua missão. Eu subo, cumpro a missão. E missão é ação, tá? Não é esse romantismo, estou vivendo a minha missão e meu propósito. Não. Eu vou lá e cumpro a minha missão. Missão é missão dada, missão cumprida. Como é que a gente faz para não absorver? Não, nem sempre foi assim. Quando eu trabalhava no banco, eu fui caixa do banco, depois fui tesoureira, assistente administrativo, gerente de conta adjunto, gerente de conta alta renda, gerente PJ, gerente geral, executiva, regional. E lá, quando eu já era gerente geral, ou gerente de conta, agora não lembro, gerente geral, eu entrei num modelo do banco, onde o banco escolhia algumas pessoas que tinham boa performance, boa comunicação e atitude, sei lá, né? Tinha certa competência. E eu fui formada pelo banco, primeiro pelo Unibanco, depois pelo Itaú, como uma multiplicadora institucional. Então, eu ia para a Escola Itaú de Negócios em São Paulo, eu treinava meus pares, eu treinava novos gerentes, eu participava de mesa de seleção e eu amava isso. Amava estar em sala de aula, amava estar nesse palco, amava compartilhar conteúdo e conhecimento, mas eu me afetava, eu me abalava. Eu ficava tipo uma semana sem voz, eu ficava doente, eu ficava preocupada com o que os outros iam falar. No início da minha jornada como coach, como mentora, eu comecei devagar. Eu comecei respeitando o meu ritmo.
Então, eu não me afetava tanto, eu não me influenciava tanto, eu não me impactava negativamente tanto pelo problema dos outros. Mas eu precisei aprender ao longo da jornada. Como que a gente aprende? Prestando atenção e sabendo que a gente está aqui para mudar e para melhorar. Então, assim, a gente precisa melhorar. E eu realmente não me abalo, tá? Eu não me abalo, porque a minha dor é a minha dor, a tua dor é a tua dor. Eu honro, respeito, honro o fato de você me chamar para uma ajuda, para uma gestão de crise, uma gestão de conflito, que seja. Eu faço também, às vezes, em algumas empresas de jovens, eu digo, dos jovens, essas startups, se junta 2, 3, 4, né, sócios. Eu entro como uma conselheira de gestão de conflitos na comunicação entre eles. Às vezes, meia hora por mês com cada um. A coisa flui. E eu não me envolvo. E não é porque eu sou fria. Fria no sentido assim, ela é malévola, ela tá nem aí. Não, eu sou muito amorosa, a minha comunicação ela é bem empática, bem amorosa, mas eu entendo até onde eu devo me entregar e até onde eu não devo me entregar. Porque se eu levo isso para um lado muito pessoal, é vaidade. É porque eu não quero te desagradar. É porque eu quero continuar sendo tua amiguinha. E eu digo isso para minhas clientes. Não quero ser tua amiga. Nesse momento, sou tua mentora. Vou te falar a verdade, pode ficar brava comigo. Mas, no fundo, eu fico amiga de todo mundo. Sim. Eu fico amiga de todo mundo. Eu me apaixono pelas minhas clientes se apaixonam por mim. Eu torço por elas, eu luto por elas, entendeu? Eu tomo as dores por elas, mas eu não levo isso para dentro de casa e não levo isso para dentro do meu coração. Porque a dor e a responsabilidade é de cada uma. E se eu estou aqui é para ajudar uma mulher a crescer. A sair da criança, a sair da inocente e virar mulher adulta. E ser mulher adulta é ouvir o coração, viver com coragem e dançar com medo. A gente tem medo igual. Coisas ruins acontecem. A gente precisa saber lidar com isso. Eu não vou ter que lidar nem pelos meus filhos, que dirá para uma cliente, entendeu? Então, quando você está aí muito preocupada com o que os outros vão falar, muito preocupada, isso me afetou, isso não sei o quê, porque você está sendo vaidosa. Você está preocupada se a pessoa vai gostar de você ou não vai gostar de você. Aí eu vou te perguntar, a tua missão, a tua entrega, o teu conteúdo, ele não é mais importante do que essa relação pequena, micro, que você estabelece com outra pessoa? O impacto que você gera na vida de outras pessoas, ele tem que ser maior. E aí, para isso, a gente tem que se diminuir. Quando a gente olha para o macro, para o coletivo, o individual, ele tem que se diminuir. E assim, considerando que o individual, a gente é único. A gente é único. Eu não estou falando de, somos todos iguais. Não, porque não somos todos iguais. Não somos todos iguais. Isso é uma mentira que contam para a gente. Nós não somos todos iguais, nós somos todos diferentes. Nós somos únicos, nós somos especiais. Só que a gente fica nessa coisa de somos todos iguais e a gente se ofende com alguém que é diferente da gente. Ou com alguém que não concorda com as coisas da gente. Então, tira a tua vaidade, tira o teu ego, foca na tua missão e aí a gente não sofre. Eu não sofro tanto, não. Mas eu fico bem de boas. Fechei o assunto. Tipo, a gestão de crise que eu estava lidando agora há pouco, tá? Mandei um áudio no carro vindo para cá. Fulana, estou indo para um podcast. Se precisar de qualquer coisa, me manda um áudio. Quando eu sair de lá, daqui 1 hora, 2, eu respondo. Se fosse outra pessoa, estaria... peraí, que eu estou com um problema. Muito comum. Eu estou com um problema, preciso resolver muito isso agora. Isso é vaidade. É ou não é? Total. Eu estava lendo semana passada sobre isso. E eu assumo esse problema, tá? E estou trabalhando para melhorar isso. A necessidade de você... ser imediatista nas suas respostas, que é quando chega alguma mensagem, você quer responder, e aí, sendo que você, às vezes, se põe no lugar do outro, como quem está mandando a resposta, e você não necessariamente está esperando aquela resposta agora. Só que quando a pergunta é para você, você quer dar, porque você quer, certo? Então, vai muito ao encontro disso que você falou, da gente ter o nosso tempo e focar naquilo que é mais importante, né? Porque não necessariamente essa resposta vai ser importante, porque se você estivesse dando a resposta, você não estava aqui falando comigo. Eu estava com a cabeça em outro lugar. Esse pensamento é muito interessante, só que também é difícil. Aí a gente cai na vaidade, né? Porque eu tentando fazer isso, o meu impulso é querer responder. Aí o cara tem que sair do celular ou virar o celular de ponta cabeça para não ver aquilo. Eu, inclusive, até vi uma técnica muito legal no livro do Tim Robbins, que é você colocar a mensagem automática. Se isso de fato te incomodar, você programa uma mensagem automática
dizendo que vai responder a pessoa em breve, que é o que você fez. E você olha as suas mensagens, ou se programa também para responder, que é o que você falou, 2 vezes por dia. Eu respondo o WhatsApp 2, 3 vezes por dia só. É isso. Eu deixo meu celular sempre no não perturbe. Isso. Sempre. Sempre. Full time. Porque isso tira muito a produtividade. Full time. Não, e eu tô nem aí. Boa, mas é isso. A frase ela tô nem aí, ela é transformadora, né, Chay? Porque aí. Se é urgente, vai me ligar. Sim. Sabe? E dependendo se tá no não... Se é urgente, vai te ligar. É verdade. Se dependendo, se tá no não perturba, inclusive eu nem vou ver, mas daqui a pouco eu vejo. Mas, gente, assim, ó, a gente fica muito escravo. E as coisas estão tirando o nosso foco o tempo inteiro. O tempo todo, se distraindo o tempo todo. Provavelmente, se essas suas clientes estão nessas crises por conta da questão política, é porque elas estão dando atenção para isso. Né? Tipo, entrando no Instagram toda hora. Eu também faço isso, tá? Então, não, eu também. Todo mundo faz. Todo mundo precisa se policiar. O segredo é você ter consciência de que a gente faz e de que a gente faz escolhas o tempo todo. A cada escolha, uma renúncia. E tá tudo certo, sabe? Hoje eu gostaria de estar no meu escritório desde as 7 da manhã. Se eu pudesse hoje, eu teria ido para o meu escritório às 7h30 da manhã, bonitinha, teria ido na academia. Se eu pudesse hoje, eu teria ido na academia de manhã, teria ido para o meu escritório depois, teria trabalhado e focado em um monte de coisa para estar aqui só às 2 da tarde, como a gente combinou. Eu fui dormir depois às 3 da manhã por causa da crise, por causa da situação. Tá? Não conseguia mais dormir. Então, ou seja, eu também sou gente, eu também sou humana, eu também fico ansiosa. Sim. Eu também estava lá tentando administrar isso. Fui dormir tarde. Aí hoje eu não acordei para ir para academia. Aí eu escolhi ficar em casa no celular, em paz, tentando resolver as coisas em casa, para não respingar em outras pessoas que não tem nada a ver. E é uma escolha. Cada escolha tem uma renúncia, só que você tem que ter consciência disso como uma pessoa madura. Putz, ok, escolhi isso, então não vou ter aquilo. Então, hoje à tarde, eu vou trabalhar naquilo que eu teria que ter trabalhado de manhã, entendeu? E é mais ou menos por aí. Eu acho que as coisas podem ser mais leves. Esse é o meu convite. As coisas elas podem ser um pouco mais leves. E a gente tem que cuidar o quanto a gente tem sido vaidosa. Porque quando você chega para uma pessoa que você há pouco tempo não encontra, e diz, estou na correria, é vaidade. Daí. Tá todo mundo na correria, se você parar para pensar. Mas você vai comunicar isso? Então, quer dizer, eu sou mais importante que você, tá, querido? Eu tô na correria, você não? Sim. Oi, para quê? Mesmo que você esteja um furacão por dentro, você tem que ser elegante. Acho que falta elegância. Dizer que está na correria é deselegante. Essa frase eu falo sempre, a mulherada fica louca comigo, porque a coisa mais comum do mundo é automático. Oi, amiga, tudo bem? Tô na correria. Eu não tô na correria. Eu tenho pavor de estar na correria. E quando eu estou na correria, eu não comunico. Não comunico. Eu li esses dias também na revista Forbes que só o fato de você falar que tá na correria já te deixa mais ansioso, e o interlocutor, que às vezes não tem nada a ver com isso, também fica. Óbvio. Então é até um ato egoísta, deselegante, como você falou. Só que é muito comum. Se você sair agora, opa, tudo bem, correria, né? Correria. A correria virou uma moda do ecossistema de business. Acho tipo, muito... se você não tá na correria, quer dizer que você não tá produzindo. Exatamente. E aí a pessoa às vezes fica com vergonha de não falar. Então eu preciso falar que eu tô na correria, porque tá todo mundo... Eu adoro desconstruir. Aí, Chay, tá na correria, né? Porque as pessoas vão olhar na minha rede social, inclusive você que tá aqui escutando, me siga, Chay Carione _, tá lá no Instagram. Eu posto quando eu tô com energia alta. A minha energia alta, ela é relacionada com o meu trabalho, tá? Então, assim, eu tenho um índice de energia para o trabalho, que é o pique para o trabalho, altíssima. Eu sou uma pessoa que me chama para missão, minha energia vai lá em cima. E o meu índice de energia para pessoal, ele é baixíssimo. Eu, em casa, sou super zen, assim. Eu gosto de ficar de boa, de não fazer muita coisa, nananana. Então, quando eu tô com energia alta, eu posto muito. Eu faço stories, eu faço live, porque eu entendo que ali eu consigo compartilhar mais. E eu acabo esquecendo de fazer isso quando eu tô lá na minha fase mais relax, digamos assim. Então, a mensagem, a responsabilidade é minha, né? A mensagem que eu estou passando é que eu estou sempre produzindo, fazendo muito, em movimento, nananã. Então, eu tenho cuidado para postar também que eu faço yoga, para postar meus olhinhos essenciais, para postar que eu estou com os meus filhos. Eu faço esse cuidado por conta da comunicação que eu quero passar. Porque eu não sou só aquela correria, ou só aquela produtividade alta. Eu também sou muito mais...
A mulher que... Tipo, hoje, passei a manhã toda em casa, não postei nada, né? Então, ninguém sabe que eu estou em casa. E isso é um ajuste de comunicação que a gente precisa fazer também. Porque aí as pessoas chegam para mim e dizem, ai, Chay, correria, né? Tô te vendo, tava em São Paulo, tá em tudo que é lugar, tá não sei o quê, palestrando no Brasil todo. Eu, mas ninguém viu que eu fiquei 2, 3 dias de boas, entendeu? A culpa não é do outro, tá? A responsabilidade é minha de não comunicar corretamente. Então, às vezes, é chato estar consciente, é chato a gente voltar e pensar o que está fazendo, o que não está fazendo. Mas é necessário se é o nosso campo de trabalho. E o Instagram, para mim, é um grande canal de contato com o meu cliente, é onde realmente eu mostro quem eu sou, o que eu acredito, o que eu vendo. É lá que eu vendo. Eu abro uma live, eu vendo. Então, o Instagram é venda, gente. Eu não gosto. Eu sou dos bastidores. Cara, não existe ninguém que seja de bastidores. Todo mundo é bastidor e palco. Vender é palco. Sentar com um cliente teu e mostrar aquilo que você acredita, aquilo que você... É palco. Você está preparada para o teu palco? Eu amo o palco. Palco é Pix. É no palco que você vende, é no palco que você mostra quem você é no palco que você entrega. Então, a gente precisa entender que não só de bastidores a gente vai ter sucesso, tá? Então, você tem que sair dos teus bastidores e botar a tua cara no sol. Isso é fato. Senão não tem retorno. Muito. E quando a pessoa é tímida, Chay, assim, eu não sou, tá? Aliás, em alguns momentos eu até sou. Eu acho mais fácil. Se a pessoa é tímida, ela vai precisar fazer um esforço maior, consequentemente, ela vai pensar mais, ela vai ter uma estratégia mais desenhada, um plano mais desenhado, mas ela vai fazer. Agora, quando a pessoa é muito extrovertida, ela bagunça a coisa. Eu sou extrovertida, então é bagunçado. Às vezes eu nem sei, eu tô lá e nem tô estruturada para vender, entendeu? Agora, quando é tímido, e tem muita galera tímida que está no Instagram, tá? Vendendo pra caramba. Ela vai focada, com estratégia, porque é um esforço maior para ela fazer aquilo lá. Quando você não é tímido, quando você já é muito extrovertido, é tão natural que quando você vê, você está entregando um monte de conteúdo, não está vendendo nada, não está fazendo chamada de ação. O tímido faz a chamada de ação e vende mais que o extrovertido. Então, também não é desculpa. Porque é estratégico também, não é só botar a cara. Acho que tem a questão de botar a cara e também tem muita correlação com vendas. Porque muita gente fala que vender é ser extrovertido, é ser artista, é ser somebody love. Mas 90% da venda é técnica. É saber quando falar, quando abordar. Existem playbooks, enfim, artigos, livros, onde não necessariamente o vendedor ele precisa ser o cara, sabe, galanteador e tal. Ele só tem que saber quando, como, o que gatilhos utilizar. Acho que tem muito a ver com isso que você falou. Porque às vezes a pessoa pode até vender pelo Instagram sem mesmo fazer o vídeo. Ela pode só postar escrito ali, mas fazer uma copy legal, né? Total. Vender é muito mais sobre escutar do que sobre falar. Se você começar a escutar mais o teu público, o teu cliente, você consegue, de forma inteligente e estratégica, entregar exatamente aquilo que ele está te pedindo e muitas vezes nem ele percebe. É um exercício de escuta, não é um exercício de fala. Eu sou apaixonada por escutar o meu cliente, a minha cliente. Quanto mais eu escuto, mais eu consigo desenhar aquilo que ela está precisando e mais eu consigo elevar a escala de consciência dela. A mulher, muitas vezes, ela nem sabe o que ela está buscando. Mas ela tem a capacidade de falar, de se expressar, de trocar com outra. E se eu estou aqui, assim, de certa forma, presente para ela, presente para o meu cliente, presente para minha seguidora, eu consigo escutar. Isso aqui é ouro, tá? Isso aqui eu tô dando coisa de mentoria, não devia estar. Isso aqui eu cobro caro. Eu cobro consultoria caro gratuita aí para vocês. Então, por favor, presta atenção. A mentora mais cara da cidade. Caneta e papel na mão, pelo amor de Deus. E qualquer coisa que você não viu, volta um pouco o vídeo. e também, qualquer coisa, pode comprar esse livro aqui, ó. Guerreiras dizem sim para si mesmas. Chay, por que uma guerreira diz sim para si mesma? Quando que ela diz não, por exemplo? Quando eu fui escrever esse livro, me disseram que eu devia escrever sobre ensinar as mulheres a dizerem não. Porque a gente está sempre deixando a gente por último e fazendo tudo pelos outros, né? E eu entendi que não era sobre um movimento do não, era um movimento do sim. Eu entendo que quando a gente diz sim para si mesma, a gente aceita nós aceitamos quem somos, nós aceitamos que o caminho de autoconhecimento, ele é um caminho que pode ser leve, pode ser divertido, mas ele é um caminho profundo, ele não é um caminho raso.
É um caminho de evolução, de transformação. E se a gente está em um movimento de transformação, a gente começa a entrar num movimento de transbordo. Então, é ativar o nosso poder pessoal para transbordar mesmo. É olhar para a nossa luz. E aí, quando a gente olha para a nossa luz, a gente começa a acender a luz das outras. E dos outros, né? Dos nossos filhos, enfim, dos nossos parceiros. Meu marido é um cara incrível, que está indo para o Everest daqui 5 dias. Ele vai subir? Vai. Deus me livre. Que Deus abençoe ele. Deus abençoe ele. É um grande herói. E a gente tem a mania de, muitas vezes, destruir os nossos heróis, né? E, na verdade, quando a gente consegue incentivar os nossos heróis, e aí, heróis, começa em casa, teus filhos, teu marido, tua esposa, tua equipe. Quando você empodera as outras pessoas, as tuas amigas, sabe? Tuas seguidoras, quando você transborda esse poder, todo mundo fica mais forte, todo mundo fica mais protagonista, todo mundo consegue fazer a sua parte. E aí você também consegue cuidar mais e melhor de você. Então, uma guerreira, a gente não pode estar todo dia na guerreira. A mulher que está todo dia na guerreira, ela está dizendo não para si mesma, porque ela está na luta o tempo todo. A gente tem que dizer sim para si mesma e, ao mesmo tempo, estar disposta sim, a aprender, a ajudar, a crescer, a olhar para dentro, a ir para o palco, enfim. Tem um movimento aí de 12 arquétipos femininos, onde a gente começa na inocente, a jornada heróica ela começa na inocente, ela vai passando pela mulher comum, onde a gente se sabota muito, né? Tem a síndrome da impostora na mulher comum. Depois a gente passa pela própria guerreira, a cuidadora, tem um encontro aí com a rebelde, a vilã. Depois a gente passa pela criadora, a amante, a maga. Amante também? Tem, nosso poder magnético, né? A amante, a maga, a sábia. Legal. A nossa governante, né? Que é a soberana. E esse livro, essa jornada, termina na louca. Então, ela começa inocente e termina na louca. Essa da louca deve ser legal, hein? Também conheço algumas. Todas nós somos um pouco loucas, pouquinho, né? todo mundo, né? Eu parei aqui, coincidentemente, num pedacinho que me chamou bastante atenção, né? As etapas do sucesso. A gente até passou por esse tema mais no começo, aí eu vi quatro fases aqui. Aqui é a zona de estagnação, a zona do medo, aí vai para a zona de aprendizado e, no final, a zona de crescimento, que é o ciclo maior. Uhum. Onde você acha que a maioria das mulheres estão hoje? Na zona do medo. A do medo? Encontra desculpas, falta autoconfiança, afeta-se por opiniões alheias. A mulher, ela tem um potencial gigante. A gente muitas vezes fica presa na maldição da especialista. Então, a gente está sempre lá mas eu estou na zona de aprendizagem, eu estou fazendo curso. Não. Provavelmente você está na zona do medo. Medo de ser julgada, medo de não saber o suficiente, medo... Enfim, aí você não... A zona de aprendizagem é uma zona de aprendizagem de tipo, putz, eu entrei em movimento. Eu aprendi com o movimento, não é com o conteúdo, tá? Uhum. É com a vida. E aí a maioria das mulheres, a maioria das pessoas hoje em dia, acho que não só das mulheres, mas dos homens também, a gente fica preso na zona do medo, que é o medo de ser julgado, o medo de fracassar. Porque a gente tem tanto acesso hoje, como é que eu vou errar, né? Como é que eu vou errar? Se eu posso consultar, se eu posso aprender... A gente vê os jovens, putz, como é que eu não estou com um baita de um emprego já? Como é que eu já não estou morando no lugar que eu quero? Como é que eu vou errar no meu relacionamento? Aí está um monte de gente sem relacionamento, que com medo de errar, não se relaciona, certo? E aí tem o medo do sucesso. Tem uma turma que tem medo do sucesso. Eu fui uma que já tive medo do sucesso. Cada vez que estava quase chegando lá, me sabotava. Agora não tem mais. Como que era essa sabotagem? Como que a Chay conversava com ela mesma nessa época do medo do sucesso? Que é quando você estava na iminência e freava, assim. Como eu não queria conversar muito comigo, eu acabava ficando doente, né? Alguma coisa, o meu corpo gritava. O corpo avisa. Então, minha imunidade caía, ficava doente, estava quase lá, alguma coisa acontecia. Então, era o corpo te avisando que você estava querendo se sabotar. E aí, na verdade, você precisa cuidar de você, se conhecer e entrar num movimento que é um movimento de aceitação. E o sucesso tem um caminho. E o meu sucesso é diferente do seu. Sim. Cada um tem um sucesso aí para traçar, né? E ele muda também. A gente muda o que é ser bem-sucedida. Eu, quando fiz um período sabático, eu tinha um filho de 1 ano e meio. Eu e o Augusto, meu marido, a gente foi morar na Califórnia. Vendi meu carro que eu tinha suado um monte para poder comprar, o meu primeiro carro zero, vendi meu carro, fiquei 1 ano sem receber salário, sem trabalhar, desci do salto, literalmente, fui andar de chinelo e tênis na Califa, fui só estudar, fui só desenhar um futuro aí para mim.
Valeu a pena? Muito. Divisor de águas da vida, assim, sabe? De águas, assim. Então, quando a gente toma certas decisões... Nem sei porque eu comecei a falar isso. Bem louca, né? Abaixou a louca agora aqui. Tá tudo certo. Vamos embora. Pior que eu também nem... Eu tô agora eu tô viajando na Califa agora. E aí você estava falando da Califórnia. Acho que do medo do sucesso, do medo, né? Como que aí lembrei. Aí quando eu tava fazendo... Quando nós decidimos fazer esse período sabático de meio que largar tudo e viver essa experiência, eu tinha medo, por exemplo, de me separar. Meu marido tinha me conhecido como uma executiva, uma mulher líder, mandona, com alto salário, um carro próprio. E a gente precisou fazer alguns acordos financeiros, inclusive, naquela época. E eu tinha medo de decepcionar o meu marido e dele se desencantar por mim. Então, era um dos medos que eu tinha, de fracassar no casamento. E tinha como meta ter um período sabático bem-sucedido. O que era ter um período sem trabalhar bem-sucedido? Era aprender a me conhecer mais, era aproveitar aquele lugar onde eu estava. Porque tem gente que para de trabalhar para ser mãe, full time, mas não curte ser mãe, não aproveita aquele lugar, sabe? Está preocupada lá na frente. Eu tinha parado de trabalhar para poder ir morar na Califórnia. Se eu não aproveitasse a Califórnia naquele momento, eu ia me arrepender depois. Assim como você, que de repente, nesse momento, 1, 2 anos, está cuidando mais da tua maternidade... Tem essa oportunidade de fazer isso, curte a maternidade. Curte. Não adianta estar preocupada com daqui a pouco, porque você vai se arrepender depois de não ter curtido esse momento. Sabe? Ai, não, tem que voltar ao meu corpo. Não. Calma. Tem 3 palavrinhas, né, que a minha amiga Ju até fala. Calma. Pelo amor de Deus. Então eu tava conversando com uma amiga esses dias, trazendo... Claro que eu não vou revelar nomes, mas o assunto basicamente era que ela estava meio perdida no relacionamento e ficava presa por conta de não saber para onde ir caso... Falando em relacionamento, né? Não quero entrar tanto na parte afetiva, mas é que isso conecta com Total. Profissão, trabalho. E aí ela justificava a prisão, digamos assim, dela no relacionamento, como se ela não pudesse sair porque ela não teria para onde ir, ou o que fazer, ou... Uma dependência psicológica. Uma dependência psicológica. E aí eu, tentando perguntar ou achar caminhos, trouxe algumas perguntas, respostas, falou, cara, você não sabe porque você não é mulher. Então, Chay, o que você diria para uma mulher? Porque que é o tal do lugar de fala, né? Então... Aí eu fiquei guns down, né? Bom, beleza, então realmente não faço ideia do que é estar na sua pele, então não tenho o que te dizer. Mas agora a Chay Carione pode dizer não só para essa amiga, mas como para muitas outras, porque eu acredito que seja uma situação comum para mulheres, né, Chay? Assim, ai meu Deus, estou preso no meu relacionamento e isso não me deixa trabalhar, então... Se eu não trabalho, eu preciso do relacionamento, porque se eu termino, eu não tenho para onde ir. Ela fica nesse ciclo de escravidão eterna, certo? Tem 2 pontos aí, né? Tem que entender, muitas vezes, ela tá reclamando e tá na zona de conforto dela, tá confortável. Sim. Né? Tipo, tem uma galera aí que, eu não posso sair, mas tá confortável viver ali naquele mundo que foi conquistado, de certa forma. Tá confortável financeiramente. Mas... Mesmo a mulher que está confortável financeiramente, se ela não encontra uma intenção, um propósito, ela fica infeliz. E aquele lugar confortável financeiramente não se sustenta. Porque a paixão, tudo vai acabando. Entendeu? A admiração vai acabando, tem uma angústia, começa a sentir alguma coisa que nem sabe o que é. Então, a minha sugestão é... Cara, se você está nesse lugar com essa pessoa, alguma coisa te trouxe até ali. A gente tem que ter coragem para se comunicar melhor. Acho que o gatilho principal de mudança está na comunicação. Toda vez que eu precisei mudar alguma coisa no meu relacionamento com o meu marido, a gente está há 20 anos, tá? Apaixonados. Mas em algum momento a gente precisou sentar, em vários momentos a gente precisou sentar e conversar. O homem pensa diferente da mulher, o homem enxerga diferente da mulher. Nós achamos que o óbvio não precisa ser dito, e ele precisa ser dito. Você precisa sentar e conversar, pratos na mesa. Olha, eu estou me sentindo assim, eu gostaria de estar nesse lugar. Se você pudesse me ajudar nisso, se você pudesse não sei o quê. E ser protagonista. Vai perder alguma coisa? Vai. Tem que pesar. Cada escolha é uma renúncia. Agora,
eu acho que não há, assim, ó, tudo que tira a tua paz é caro demais. Eu acho que tudo que tira a tua paz é caro demais. Toda vez que precisei mudar na carreira ou num relacionamento, uma vez eu tive um relacionamento que parecia que eu tinha 20 e poucos anos, parecia que eu estava casada com uma pessoa de 60. Cara, já estou me vendo aposentada aqui. Não quero isso para mim. Podia ter amor, ter respeito, ter carinho, mas não tinha mais a paixão, não tinha um plano de futuro, não tinha uma visão de futuro. Aí eu estou há 20 anos com meu marido, às vezes parece que a gente está recém-namorando. E isso é bom demais, entendeu? Então, esse tipo de coisa, a mesma coisa no trabalho. Estou lá no trabalho, 34 anos, foi a primeira vez que eu fiz minha transição de carreira. Que eu decidi, hoje eu tenho 44, foi há 10 anos. Levei mais 3, 4 anos para fazer a transição de carreira. Mas eu falei para um diretor na época, ele estava me promovendo. Eu disse assim para ele, cara, não falei cara, né? Falei assim, sabe o que acontece? Eu tenho 34. Se eu não chutar o balde agora, eu acho que daqui 5, 6 eu vou me sentir errada, vou me arrepender. Acho que agora eu posso chutar o balde e se der errado eu volto. E ele, tá bom, vou te ajudar. Cara, ele me ajudou. Ele me deu uma licença não remunerada de um banco privado, pensa. Agora, se eu tivesse ficado em cima do muro, se eu não tivesse me posicionado, talvez eu estivesse até lá agora, querendo fazer uma mudança e morar na Califórnia. Eu fui clara. Quando a gente é claro, quando a gente é verdadeiro, quando a gente não está ofendendo ninguém, e quando a gente vai crescer, todo mundo cresce. O teu relacionamento vai crescer, ou se não for para crescer, não é mais para você. Não é mais para você. Eu sou super a favor, especialmente de casamentos, né? De fazer dar certo. Fazer dar certo. Eu acredito muito em fazer dar certo. Hoje, qualquer coisa, o povo separa, o povo briga, enfim. Eu sou muito a favor de fazer dar certo, especialmente quando tem filhos, enfim. Mas se não for para ser, tem que ser feliz. Todo mundo tem que ser feliz, sabe? Não dá para assim, uma liberdade sem ter uma certa conversa antes. Tem que ter conversa. Acho que tem que conversar. É tão bom conversar. Na hora, talvez o outro não entenda, talvez o outro responda errado. Conversa e dá um tempo. De que forma seu casamento contribui no seu trabalho, por exemplo? Meu Deus. Ou nas suas vendas? Muito, muito. Meu casamento contribui muito. Hoje meu marido trabalha conosco, né? Hoje ele é o CEO da empresa, inclusive. Ele virou meu sócio em 2019. Empresa Chay Carione? Da Chay Carione. Ah, legal. Ele virou sócio em 2019. Desde 2015 eu convido ele para participar mais. Eu acho, só uma pausa, eu acho esse arquétipo muito, muito, muito interessante da empresa, que é o marido CEO da empresa, que é o nome da mulher, então é um mix de muitas coisas representativas. Sim. Desde a mulher dona e expert, o marido, de alguma forma, subalterno a ela dentro da empresa, mas com ela delegando a ele as responsabilidades. Putz, fenomenal. Esse desenho ele é muito interessante. Quando a gente decidiu esse desenho, a gente decidiu, inclusive, mudar o nome da empresa, tá? A empresa chama Impacto e Desenvolvimento Humano. Não é mais Chay Carione. Ah, legal. Então, mas mesmo assim, eu sou a cara da empresa. Eu sou a expert da empresa, né? Eu sou a autora, palestrante. Mas o lugar de CEO da empresa, de estratégico, de tomada de decisão, é dele. Então, isso me traz um lugar mais livre para a minha criação, para eu ser a criativa, para ser a comunicadora. E sou a líder de pessoas, da equipe, sou eu que faço a gestão mais de pessoas, a mais tática, acabo sendo mais tática que ele, mas o estratégico é dele. E ele é um lugar onde ele tem um poder e onde ele se empodera. E quando tu tens um sócio, que é teu marido, que ele se empodera, e ele te apoia mais. Isso é estratégico. A mulherada gosta de competir com o marido. Cara, isso não é estratégico nem um pouco. A gente tem que ser muito mais estratégica. Ele é o cara que eu escolhi, é o cara que eu confio, é o cara que é o pai dos meus filhos, é o cara que quer crescer junto comigo, é o cara que acredita em mim, sabe? Então, se eu não juntar forças com ele e ficar competindo com ele, a gente não vai longe. Então, eu me sinto muito segura e confortável de ter o meu marido como um grande parceiro. Ele é um parceiro. E se você enxergar isso no teu marido... Porque nós somos muito diferentes, inclusive. Nós somos, assim, muito diferentes. Ele não gosta que eu fale isso, mas a gente tem diferenças gritantes até.
Então, usar essas diferenças de forma complementar e não conflitante é o que faz a diferença. Então, ele me apoia muito nas vendas. Ele é um cara mais intenso, mais de alta performance, principalmente porque ele tomou e toma muito bem o lugar dele de energia masculina. Então, ele coloca performance, foco. Se deixar, ele trabalha 24 horas todos os dias. E eu coloco freio. Eu que coloco freio. Não. Tá bom assim, não vou fazer isso. Não. Então, a gente acaba tendo um certo combinado, respeitando cada um a sua essência. Eu não posso diminuir ele. Mas ele também entendeu que ele não pode me acelerar tanto. Porque o meu principal propósito é fazer as coisas sem estar na correria. É ter equilíbrio entre várias áreas da minha vida. Foi a escolha que eu fiz. Então, tem um preço, né? Eu poderia estar ganhando mais dinheiro? Poderia. Eu poderia ter mais clientes? Poderia. Eu poderia ter em mais lugares? Poderia. Mas eu fiz uma escolha. E, de vez em quando, a gente precisa sentar e fazer reunião e alinhar essas escolhas para que a gente entre num acordo da empresa e não do individual. O que a empresa visualiza para o próximo ano, para os próximos meses? Vai funcionar? Não vai funcionar? Então, a gente faz acordos que fica bom para todo mundo. Legal. Que sinergia, hein? Muita gente opta por não fazer negócios em família ou com o marido porque o comum é não faça negócio com o marido porque não dá certo, você corre o risco de acabar com a relação. Mas, em primeiro lugar, lá em casa, é a família. O que veio antes? A família ou o negócio? Perfeito. O que veio antes é a família. Então, quando a gente perde um pouco desse equilíbrio, dessa comunicação, a gente precisa resgatar isso. O que é prioridade? Filhos, amor, família, nossa casa. Depois vem a empresa. E as pessoas confundem isso. Colocam no lugar diferente. Por isso que atropela tudo. Aí não vai nem a empresa bem, nem a família bem. E às vezes os dois desmoronam, né? Porque aí termina o relacionamento, acaba com a empresa. E se estiver desmoronando dos dois, o que você vai fazer primeiro? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Quem você salva? Quem você salva? Né? Eu sou a favor de tudo tá dando certo. Os dois lados podem dar certo. Mas se por acaso começa a desmoronar, a ter atrito, a ter conflito, quem você salva? E aí você para e pergunta, putz, eu salvo minha família, eu salvo meu relacionamento. Putz, agora ficou tão ruim que eu não salvo mais nem meu relacionamento. Você precisa salvar algum lado. Tem muito a ver com valores isso também, né? Porque claramente você priorizar a sua família seria o ideal, mas muita gente acaba salvando a empresa. Por questões financeiras, ou por ética, ou por competição. Então, eu atribuo uma maturidade muito grande do lado de vocês dois. Sim, certo? E não sei se isso foi trabalhado ao longo do tempo ou se vocês deram... Acredito que não foi acaso, né? Vocês trabalharam isso. Não foi uma pessoa hipermadura que encontrou um cara hipermaduro. Não. Mas, então, é uma manutenção mesmo, de fato. Né? Continuamos trabalhando, né? Sempre trabalhando. Essa sinergia, que nem você falou, na relação, ela tem que ser trabalhada sempre. Não está pronto, gente. A gente não está pronto. Há uma beleza da nossa imperfeição é o que mais me motiva. Assim. A gente é imperfeito mesmo. Muito bom. Falando de dores agora, qual que foi a maior cagada da Chay aí ao longo desse tempo? Porque assim, eu ouvi Chay, a mulherada tá falando, caraca, que mulher braba. E aí eu gosto também de pegar um pouquinho na ferida. E é bom a gente falar das nossas vulnerabilidades também. Muito e bom. O outro perceber na gente que a gente não é esse palco todo e a gente também falha. E eu gosto muito de provocar nesse sentido, assim, qual foi seu maior erro ou como você lida com seus erros e a que você atribui os erros quando eles acontecem com você? Maiores Peguei de erros. surpresa muito, Chay? Pegou um pouco, né? Mas tipo não precisa pegar um caso específico, mas assim, como que você costuma lidar quando alguma crise sua acontece, sabe? Eu acho que as maiores cagadas assim que eu já fiz na vida, assim, especialmente essa parte de posicionamento, de negócio, é quando a gente não está cuidando muito do que está fazendo, não está cuidando da autoestima. Acho que eu preciso estar gostando do que eu faço, preciso estar bem.
E eu gosto de estar bem quando eu estou com as coisas organizadas, quando eu estou com dinheiro, quando eu estou cuidando do meu corpo, da minha saúde. Geralmente quando eu estou bem, quando eu faço as coisas. Sabe? Se você não precisasse trabalhar, o que você estaria fazendo hoje? Putz, eu adoro ler, adoro escrever. Aí quando tu vê, tu não está nem lendo, nem escrevendo, nem cuidando da tua saúde, nem cuidando dos teus filhos. Eu adoro cuidar dos meus filhos, adoro estar em casa com eles, cuidar da minha casa. Então, quando você começa a assumir muitas coisas em nome dos outros... Então, uma grande cagada minha, por exemplo, foi em 2020, que foi o ano da pandemia, ter muitos clientes. Eu estava com muitos clientes. E para mim, foi uma grande cagada ali. E eu honrei até o final todos os meus clientes, mas chegou no final do ano, eu estava quase chegando num burnout e meio que, de certa forma, demiti meus clientes. Porque os meus clientes vêm renovando, sabe? As mentorias, enfim... E ali eu dei quase que uma surtada. Então, uma cagada foi, de repente, a forma que eu comuniquei isso. Algumas não gostaram do jeito que eu comuniquei. Outra foi... Eu fiquei muito rebelde. Eu fiquei muito na rebelde. Tipo, não quero mais, não quero mais, não quero mais. E, na verdade, quando você comete um erro estratégico mesmo no teu negócio, você precisa ter uma transição. Você tomou uma decisão. Eu tomei uma decisão. Não quero mais. Não é não quero mais. Espera aí. Vamos fazer uma transição. Tem um meio termo, tem um caminho. Então, eu já cometi algumas coisas assim, mais no impulso, sabe? O que eu aprendi com isso? Aprendi que, às vezes, a gente pode ficar um pouco quieta e segurar um pouco a língua, não falar tanto o que a gente pensa. E aí, mergulhar naquilo que você acredita de novo, que é resgatar seus valores. Tipo, eu gosto muito de gente. E aí, quando você está com a autoestima baixa, as pessoas começam a te ofender, começam a ter uma importância maior do que elas deveriam ter nas tuas decisões, sabe? Então, você quer ter razão. Quando você quer ter muita razão... Você, nem necessariamente a gente, é nosso ego, né? Que quer ter razão. Esses dias um amigo meu falou assim, que uma das frases mais difíceis do ser humano falar nos dias de hoje é você tá certo. Né? Você tá certo, sabe? E aí, eu fui aprendendo muito isso... Eu já tive sociedades que deram errado, parcerias que deram errado, clientes... a maioria das minhas clientes são muito maravilhosas, assim, e é uma relação eterna. Mas tem clientes que já deu errado. E aí eu costumo dizer uma coisa, tá? Quando você está seguindo um padrão que não é teu, você sacrifica algumas coisas. E às vezes que eu sacrifiquei saúde, sonho e a minha intuição, eu me arrependi. Então, toda vez que eu estou começando a sacrificar a minha saúde, é um sinal de alerta. Toda vez que eu estou começando a sacrificar um sonho, por exemplo, se eu continuasse no ritmo que eu estava, eu não tinha lançado 2 livros já um ano. Isso aqui é sonho. Ser uma senhorinha, vozinha, queridinha, com a casa cheia de neto e de amigo dos netos, ouvindo música de DJ, como uma escritora de vários livros, é sonho. Legado, né? Isso legado, mas é o meu sonho. Chay, qual é o teu sonho? Meu sonho é ser uma avó super maneira, legal, com a casa lotada de gente, fogueira, vinho, DJ. O vô vai estar viajando. E é a avó dos sonhos. Que vó é essa? É a avó Chay, escritora. Então, o meu sonho sempre foi ser escritora, entendeu? Só que se eu estou trabalhando demais no ego, no palco, muita cliente, ganhando dinheiro, eu não escrevo. Então, eu estou sacrificando um futuro. E intuição, cara, toda vez que eu não escuto a minha intuição, me arrependo tanto. Porque a gente sabe, tá? Principalmente as mulheres. Principalmente as mulheres. A gente tem esse botãozinho mágico que, tipo assim, ó, você sabe, mas você tá. Não. Deixa eu desviar. Não, eu tô vendo, mas não tô vendo. Não sacrifica a tua intuição. Se tu sacrificar a tua intuição, tu vai se arrepender depois. Show de bola, Chay Carione. Olha só, que aula que a gente está tendo aqui até agora. Acho que já estamos, inclusive, até nos finalmente do nosso papo. Ficaria aqui mais 8 horas, porque realmente estou saindo outra pessoa desse papo. E como é legal, muito embora o foco, o seu público seja mulher, eu pessoalmente gosto muito de explorar fontes, referências que não necessariamente são para mim enquanto persona de público.
E eu acho isso muito agregador, sabe? Porque eu atribuo a mim, como homem, as coisas que você entrega para a mulher, que é o tal do cross-learning, né? Que a gente sempre está explorando novos caminhos, novas opiniões, novas histórias. Então, assim, super relevante, super inspiradora a sua história. E para finalizar, fechando já, encaminhando pro desfecho do nosso papo, quem que inspira a Chay hoje em dia? Ou durante a vida, assim? Vamos falar do coraçãozinho de Chay Carione. Muito bom. Bom, antes de falar minhas inspirações, hoje eu me comunico, principalmente por conta do livro, que virou um best-seller, que é o Guerreiras Dizem Sim para Si Mesmas, com mulheres, mas porque eu ocupo esse lugar de mulher e falo do empoderamento feminino, que é transbordar poder. Eu me sinto e sou uma mulher bem poderosa e entendo que se eu transbordo meu poder, eu dou poder para outras mulheres. Mas eu não acredito que a gente tenha essa segregação, entendeu? Homem, mulher. Eu sou mãe de 2 meninos. Sempre trabalhei num universo super masculino. Sempre trabalhei com homens. Adoro. Meus clientes homens são maravilhosos, assim, ó. E eu acho que a gente é ser humano. É porque é mulher, porque é homem, porque é isso, porque é aquilo. Cara, a gente é ser humano e a gente pode congregar na mesma mesa o tempo todo, nos mesmos livros, beber da mesma fonte o tempo todo. Eu acredito demais no ser humano, eu gosto muito do ser humano. Hoje, eu exerço um movimento, um papel de ser uma mulher que tem essa bandeira do feminino, não do feminismo, tá? Então, por quê? Porque eu acredito demais que a gente está buscando, nesse momento, um acesso a um equilíbrio entre o nosso feminino e o nosso masculino para nos relacionarmos melhor, para que a gente consiga ser mais livre, inclusive. A minha bandeira é da liberdade e da segurança. A gente precisa se sentir segura e livre. E, para isso, de certa forma, eu preciso dar poder a outras mulheres, olhando para si mesmas, se conhecendo e sendo cada vez mais femininas e, ao mesmo tempo, cada vez mais bem resolvidas naquilo que elas escolherem fazer e ser. Esse é um pouco do meu papel, da minha missão hoje, sem segregar, certo? Quando eu falo em empresas, inclusive, sobre liderança feminina, eu falo sobre meritocracia, sobre a gente ser estratégica e usar da nossa competência para conquistar aquilo que a gente merece, e não usar cotas. Não é porque eu sou mulher que eu tenho que ter um lugar na mesa. Não, é porque eu sou competente. É mais difícil ainda? É mais... Tem outras formas. Pode ser mais difícil? Pode. Mas, inclusive, a gente vai criando essas dificuldades. Tá? Eu quero deixar isso bem claro. E eu me inspiro demais em todas as mulheres da minha família, especialmente na minha mãe, na minha avó, na minha irmã, na minha sobrinha, na minha cunhada, na minha sogra. São mulheres muito fortes. Assim como eu me inspiro demais no meu marido. Meu marido é um baita de um guerreiro. É um cara assim, ó, com um coração gigante. Meus filhos vieram nesse mundo para me ensinar. São pessoas que... Tá aí, ó, tapa na cara, mãezinha. Vem cá, vem aprender um pouco comigo, que eu vim para te ensinar, não foi à toa que eu te escolhi. Então, sou mãe do Luca, que é um grande presente na minha vida, e do Filipinho, que é um presente de Deus também na minha vida. 2 meninos completamente diferentes um do outro, mas são grandes inspirações. É por eles que eu acordo todos os dias e visto a guerreira que sou. Não seria diferente se não fosse por eles, sabe? Não seria igual se não fosse por eles, isso sim. E me inspiro em todas as minhas mulheres, as minhas guerreiras e os meus guerreiros, que em algum momento disseram sim para mim também. Chay, confio em você, me escuta, me ajuda, me guia. E nesse papel de guia, eu me inspiro demais na história deles e honro demais e coloco cada um no seu protagonismo, porque nesse momento aí eu estou no bastidor, e estou no bastidor felizona da vida, de vibrar. Assim, o maior resultado que eu tenho não é quando eu estou no palco, não. É quando eu vejo um cliente meu, uma mulher minha, uma guerreira minha subir no palco e entregar o seu valor para o mundo. Porque cada uma acendendo a luz da outra, a gente ilumina todo mundo, e isso que é maravilhoso. Então, as minhas inspirações são enormes. Eu nunca tive fã, nunca fui fã de ninguém, assim. Nunca tive ídolo e ídola. Uhum. Eu nunca fui fã de ninguém. Eu me assusto um pouco, porque hoje eu tenho pessoas que são fãs da Chay. A rede social permite isso, a questão do livro acho que permite isso. É um movimento que eu não estava preparada.
sabe? Até porque a gente tá sempre achando que tem pouco seguidor. Então, eu acho que eu tenho pouco seguidor, mas eu tenho fãs. E eu já tenho fãs. E eu me assusto um pouco, porque talvez eu nunca estive nesse lugar de ser fã de alguém, mas me inspiro em muitas pessoas. Mas continuo vendo as pessoas como pessoas. E quando a gente tem pessoas que são fãs da gente, parece que as pessoas... Ai, Chay, tu é de verdade. Cara, eu sou muito de verdade. E aí eu sou de verdade. Sou assim, bem louca. Que bom conhecer. Se toda louca fosse assim, o mundo tava salvo, hein, Chay Carione? Sou bem louca. Queríamos nós um mundo cheio de loucas que nem Chay Carione. Ia ser sensacional. Se tem uma outra louca escutando esse podcast aqui, vendo esse vídeo, que compartilhe, marque uma louca aqui. Marque uma louca. Marque uma amiga louca aqui. Nossa, vai ser o post com mais marcação de todos os tempos. Que bom. Chay, muito obrigado por você estar aqui, por você ter aceitado o nosso convite, por ter dado essa aula para todos nós de inspiração, de mulher guerrida, de mulher que gosta de ensinar e principalmente aprender. Então, mulher que erra, mulher que está todo dia acordando e se motivando, caindo, levantando. Então, assim, é uma honra para mim, para todos que estão nos assistindo, nos ouvindo no Spotify, poder ter compartilhado as suas histórias. Não sei se você quer fazer alguma consideração final, fica aberto a você. E da minha parte, eu queria te deixar um super... Vamos tirar uma cartinha do arquétipo? Vamos tirar uma cartinha do arquétipo. Vamos. Não sou cartomante, tá? Mas vou tirar uma cartinha do arquétipo. Vamos ver que a cartinha que vem. Tem coisa boa aí, não vai falar que... Vamos tirar a cartinha energia do arquétipo de hoje. Vamos ver qual vai ser. Aqui esse box tem 100. Eu vou fechar o olho e você... Horóscopo do VTV. Tira uma aqui, ó. Tá. Tira aí eu tiro e leio, é isso? Pode ser. Então vamos Qual lá. foi? Arquétipo. Ambiente. Arquétipo do rebelde. Ambiente? Não, atrás. Ai, do rebelde. Arquétipo do rebelde. Tu és bem o arquétipo do rebelde mesmo. Você acha? Acho. Ai, meu Deus, se minha mãe ouvir isso, ela vai me ligar e falar, eu falei a vida inteira. Ó, tá escrito aqui, ambiente. Meu lugar ideal é onde eu posso expressar meus ideais e as causas em que eu acredito. Um ambiente onde não serei provocado ou incomodado para poder expor as coisas de que gosto sem ser julgado e sem preconceitos. Esse cara sou eu. Viu? Olha só. Quando fala do ambiente, é bem isso aqui, ó. O que você construiu o teu palco, o teu lugar para poder se expressar. Muito bom. É o rebelde. Muito bom, senhoras e senhores. Muito obrigada, foi muito bom estar aqui com vocês. Chay Carione conosco, certamente vai voltar, porque deve ter aí um universo de conhecimento nessa mulher. Nossa segunda mulher, inclusive, então uma salva de palmas a você que está em casa, todo mundo. Obrigado, Chay, por estar conosco. Esperamos te ver em breve. Chay Carione no Instagram, Chay Carione _, é isso? Bota CHA aí. Bota lá, né? CHA aí. Bota, E é isso aí, pessoal. Roda a vinheta, produção. Vamos pra cima. Valeu, gente.